Os avanços tecnológicos têm transformado profundamente diferentes áreas da sociedade. E a justiça não ficou de fora. No Judiciário Gaúcho, a inovação já faz parte da rotina. O Tribunal de Justiça Gaúcho deu mais um passo rumo à transformação digital. A Gaia Petição Inicial, uma ferramenta desenvolvida pelo Judiciário Gaúcho, tem modernizado a forma de protocolar processos com mais agilidade, eficiência e segurança para o trabalho de advogados e servidores. Quando o processo era físico, para o advogado era um pouco mais fácil. Ele fazia a petição inicial dele, entregava lá no cartório e estava feita a parte dele. Quando veio o processo eletrônico, isso mudou. Coube ao advogado fazer tudo no computador, mais ou menos como a gente faz no imposto de renda. E entre tantas perguntas lá, uma pergunta que incomodava bastante os advogados era o tipo de processo que é. E escolher o tipo de processo que é não é escolher se é um processo crime ou se é um processo do direito de família. Existem centenas e centenas de classificações. Um erro do advogado ali também acaba impactando para o servidor, que às vezes também tem alguma dificuldade de entender. Então, essa ferramenta de inteligência artificial, ela vem para ajudar o advogado a escolher o assunto correto. Esse, na verdade, é um projeto que foi idealizado pelo InovaJus, ainda na comissão, no ano de 2021. Foi uma parceria, a OAB nos procurou a Comissão de Inovação, na época presidida pelo desembargador Ricardo Pipschmidt, com um grande desafio, que era fazer com que os advogados tivessem maior facilidade na distribuição de seus processos e pudessem selecionar nas tabelas processuais, os assuntos processuais das tabelas processuais do CNJ de forma mais adequada. A partir daí, então, se desenvolveu uma solução que teve várias fases, né? Em setembro de 2024 foi lançada a primeira fase do projeto. Naquele momento, nós apenas extraímos o assunto processual mais adequado da tabela processual unificada e agora, recentemente, foi lançado, então, a segunda fase do processo, do projeto. Atualmente, o nosso tribunal é referência em todos os outros tribunais que utilizam o sistema EPROC, porque nós conseguimos ser os pioneiros, acho que até, e ainda é uma exclusividade, nós temos o único sistema que está dentro do sistema EPROC com a inteligência artificial. Não há necessidade de parceria externa ou de uma contratação de uma empresa para que haja uma extensão, um link, né? Não, está dentro do próprio EPROC. O Petição Inicial, que é uma iniciativa que, claro que ajuda o judiciário no sentido de que uma petição com todos os dados estruturados, com uma distribuição correta para o juiz competente nos auxilia, mas auxilia muito o advogado. Em março deste ano, o projeto teve mais um avanço com a introdução de uma nova inteligência artificial que permite a extração automatizada de outros dados da petição. Então, essa inteligência artificial, ela inverte a lógica da petição, onde o advogado antigamente preenchia todos os dados de cadastro, são 5 telas, e ao final colocava a sua petição. Agora, esse processo se inverte. Primeiro, o advogado coloca o documento da sua petição, a inteligência artificial extrai todos os parâmetros, né, em relação à classe e assunto processual, se tem pedido de gratuidade da justiça, a qualificação, CPF, nome das pessoas, né, e faz isso automaticamente, entrega para a conferência do advogado, e caso esteja tudo correto, o advogado só aperta o peticionário e envia a petição ao tribunal com dados muito mais qualificados para o processamento do judicial. E o advogado, quando ele quer entrar com uma ação, protocolar uma petição inicial, ele clica nesse botão de petição inicial. O que acontece aqui é que primeiro vem essa visão tradicional aqui, que ele faria em 5 etapas, estilo imposto de renda tradicional, mas ele tem aqui esse botão, o apoio da inteligência artificial. Daí o EPROC muda um pouquinho a lógica. A primeira coisa que o EPROC aqui, ele pede é a petição inicial. Ele escolhe a petição inicial. E daí a inteligência artificial começa a fazer a leitura do documento. E aqui então já aconteceu a mágica, porque eu tenho aqui, a partir desse documento que eu selecionei, vários dessas estrelinhas, esses losangos aqui, tudo isso aqui foram informações que foram retiradas dessa petição inicial. A petição inicial é real, então isso aqui, de fato, isso aqui está certo, que eu já tinha usado uma outra vez. E uma vez que o advogado confira esses dados aqui, ele passa
para a parte, então, que é aquela dos assuntos. Então, aqui, o advogado já pode, a partir do uso da IA, já escolher o que é o mais relevante para ele aqui. Tem um lado interno que também é muito importante. Essa dificuldade de escolher entre as centenas e centenas de assuntos processuais não é só do advogado, é do servidor. Quando o processo era físico, nós tínhamos servidores especializados nisso, eles conheciam de cabeça as coisas. Agora isso não acontece. Agora, quando chega para o servidor com o EPROC, o servidor tem uma lista assim, de 25 itens para conferir. Entre eles, essas questões que o advogado traz. Então, facilita para o nosso servidor interno, reduz o tempo também que ele vai levar nessa análise. E o mais importante de tudo, a gente tem dados corretos no sistema. Isso significa que se o advogado esqueceu, por exemplo, de marcar um pedido de urgência, mas aquela ferramenta lembrou, isso vai vir como pedido de urgência para o juiz e esse processo vai ser despachado mais rápido. A tecnologia já faz parte da rotina de trabalho do advogado Pedro Martins e tem reduzido em mais da metade o tempo gasto por ele ao fazer uma petição. Isso facilita muito, porque evita de ter que ficar catando dados, abrindo 2, 3 arquivos para lançar as informações ali. E o sistema já fazendo é otimização, eficiência, né? E ao fim a qualidade, porque ajuda todo mundo. Porque uma inicial bem preenchida, lá na frente, quando chega no cartório, o cartório vai saber para onde mandar. Então, isso é qualidade para todos, né? No próprio sistema, todos os dados e campos que são preenchidos pela IA tem uma identificação justamente para isso, né? Porque por mais que a tecnologia seja uma aliada, a revisão é humana, né? A ferramenta pioneira no judiciário brasileiro foi oficialmente lançada no South Summit deste ano, em Porto Alegre, um dos maiores eventos de tecnologia da América Latina. Esse evento realmente ele impressiona pela quantidade de pessoas que frequentam. Eu acho que foi uma oportunidade muito interessante para o tribunal, especialmente porque é um projeto que ele não nasceu da cabeça de uma pessoa ou outra, é um projeto que foi construído. Nós trouxemos os advogados para dentro do laboratório de inovação, ouvimos eles e passamos a desenvolver de forma conjunta. Aí que está um diferencial bacana, não foi uma coisa construída sozinho pelo tribunal ou a partir de indicações da ordem dos advogados. Então é muito bacana assim, poder mostrar para o Brasil inteiro uma iniciativa que nasce de uma parceria que é muito relevante para todos nós. Desde o lançamento dessa segunda fase, que ocorreu no South Summit, no dia 25 de março agora de 2026, estamos recebendo por semana cerca de 2.600 petições cadastradas com o apoio da inteligência artificial. E aí, esses números só demonstram o grande engajamento e o retorno, né, para a advocacia. Podemos dizer que nós estamos na vanguarda do judiciário nesse setor, tanto com ferramentas para o usuário interno, para os servidores, para os magistrados, mas também para o usuário externo, forma ética, com responsabilidade, sempre tendo noção de que o humano ainda está no centro, né, das decisões, e é o alvo da nossa pressão judicial, mas utilizamos essas ferramentas que são muito potentes para acelerar, para dar mais eficiência e até mais qualidade para o nosso trabalho. A nova tecnologia está sendo liberada seguindo um cronograma dividido em 5 semanas. Ao final, mais de 350 mil advogados serão beneficiados. Está escalonada a liberação dessa ferramenta, mas no momento em que ela estiver disponível, ela vai estar disponível para todos os advogados cadastrados no Rio Grande do Sul. Um outro detalhe, também pensando no alcance, é que como isso está dentro do EPROC, os outros 20 e tantos tribunais que também adotam o EPROC, eles também vão poder adaptar essa ferramenta para a sua realidade e também disponibilizar, então, para os advogados do Brasil inteiro. Com o tempo, acho que é o que vai acabar acontecendo. Que nós saudamos essa iniciativa do Tribunal de Justiça, essa construção feita a 4 mãos pelo Tribunal, com o apoio e auxílio da OAB, disponibilizando por meio da IA do Tribunal, a Gaia, ferramentas que facilitem o trabalho da advocacia, como, por exemplo, a distribuição da petição inicial, deixando a advogada e o advogado liberados para atuarem efetivamente no processo e ficando, como afirmei, dispensados de um trabalho burocrático. Os primeiros resultados da tecnologia já aparecem, com impacto direto e positivo no trabalho de quem faz a justiça acontecer. Então ele tira uma pressão e tira até um trabalho bastante penoso, que é esse trabalho mecânico repetitivo, né, seja do usuário externo, advogado,
quanto do usuário interno. Então era um gargalo, era um ponto de tensão que a IA veio justamente para favorecer, melhorar a qualidade não só do resultado, mas também a qualidade de vida do usuário externo e do usuário interno. A abertura da segunda reunião do Comitê Estadual da Saúde em 2026 ocorreu nesta semana na sede do TJRS e contou com a participação do presidente do TJRS, desembargador Eduardo Ullen. Na ocasião, o presidente anunciou a criação de um núcleo de gestão estratégica em saúde, que vai atuar no assessoramento da administração do tribunal em temas relacionados à destinação de recursos do judiciário para a área da saúde e a fiscalização da aplicação desses valores pelas entidades beneficiadas. O encontro também reuniu representantes dos sistemas de justiça e de saúde e da sociedade. A 6ª edição do Prêmio Temes de Jornalismo foi lançada pelo Tribunal de Justiça Gaúcho em 7 de abril, Dia do Jornalista. A premiação Temes é voltada a jornalistas profissionais, fotojornalistas e estudantes de jornalismo e busca valorizar produções que ampliem a visibilidade das associações do Poder Judiciário Gaúcho, tanto na atuação jurisdicional quanto na gestão pública. A cerimônia também recebeu magistrados, jornalistas e convidados para a entrega da medalha Alberto André, outorgada pela Associação Rio Grandense de Imprensa, uma das parceiras institucionais do Prêmio Temes. Em reunião com o prefeito de Arroio dos Ratos, Renato Feiten, o presidente do TJRS confirmou que será instalada a comarca do município de Arroio dos Ratos até o final da atual gestão. Atualmente, Arroio dos Ratos e Barão do Triunfo pertencem à comarca de São Jerônimo. Na reunião na sede do TJRS, os representantes do município fizeram um relato das dificuldades nas atividades jurisdicionais causadas pela distância entre as 3 cidades, o que causa desgastes no transporte de presos e no deslocamento de testemunhas para audiências. A administração do TJRS recebeu a visita da diretora da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil, Marlova Jovichelovich Noleto. Durante o encontro, a diretora relatou como a Unesco atua em parceria com entidades públicas, entre elas o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, no auxílio da estruturação de políticas públicas no Brasil em diferentes áreas de atuação dos organismos. Música